Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast E o Investor. Eu sou Ana Luísa Porto e eu estou aqui com a Lúcia Dalla Bernardina. Olá, pessoal. E nesse podcast nós falamos sobre patrimônio, investimento, sucessão e vários outros assuntos importantes para que os empresários e os investidores tomem as melhores decisões no momento das escolhas de investimento, de patrimônio, de empresas, enfim, vários assuntos bacanas. E nós fazemos parte de uma plataforma que se chama BRM Podcasts. Nessa plataforma você encontra vários outros podcasts que vão falar também sobre economia, sobre o mercado, sobre insights de empresários, então é muito importante que vocês nos sigam lá. E além disso, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, o Laboratório Tomasi, que está entre os 10 maiores laboratórios do Brasil, e a Loja Friends, que ambienta aqui o nosso estúdio. Obrigada, Aninha. No episódio de hoje, nós vamos falar de um tema muitíssimo importante. Como investir o dinheiro da sua empresa de forma estratégica e segura. E para isso, nós trouxemos uma convidada muito especial, com 25 anos de mercado. A Nívia Benevides já atuou em bancos comerciais, hoje ela é líder de corporate da APX Invest. Ela cuida de todo o patrimônio das empresas dentro do BTG Pactual. Nívia, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Eu agradeço o convite. É um prazer estar participando aqui com vocês. Prazer é nosso. Inclusive, um amigo nosso fala que você tem décadas de experiência. Quer entregar a minha idade, né? Mas tudo bem, sou tranquila com relação a isso. É muita experiência. Então, Nívia, antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória no mundo dos investimentos, no mundo do mercado financeiro, que hoje você está como líder de corporate. Eu falo que no mercado financeiro a gente não é nada, a gente está. Então, hoje você está como líder de corporate e auxilia aí as empresas nessas tomadas de decisão. Mas a sua trajetória aí é longa, vários bancos, Safra, Itaú, Votorantim, enfim, são várias casas importantes que com certeza trouxeram muita experiência para você, mas me conta um pouquinho. Inclusive, essa minha entrada no mundo de investimentos foi uma coisa que eu não cavei, né? Ela veio por mim, pelo meu comercial. Então, eu comecei em banco, eu acabei de terminar a faculdade e entrei no Itaú. Na verdade, eu entrei como agente comercial, atendendo de pessoas físicas. Só que foi o ano que eu já estava namorando meu marido e eu queria casar. Eu sou de Belo Horizonte, então eu comecei a trabalhar em banco em Belo Horizonte. E eu queria casar. Então, a gente casou nesse ano e eu queria mudar, transferir para aqui, para Vitória. Ele é daqui, né? Ele é daqui, tá? Aí eu pedi a transferência para o Itaú, daqui consegui, porque é uma coisa muito difícil, e comecei a trabalhar com pessoa física. Só que eu fiquei só 2 anos com pessoa física. O Itaú foi um dos primeiros bancos a segmentar e a criar plataformas direcionadas para atender pessoas jurídicas. E eu fui convidada para ser uma assistente nessa área. Então, eu trabalho com pessoa jurídica desde 2001. Nossa, então, assim, eu anos. ainda brinco que hoje eu não sei trabalhar com pessoa física, porque são tantos anos trabalhando com pessoa jurídica e é uma diferença muito grande, né? Verdade. Um perfil totalmente diferente. E aí eu fiz uma trajetória aí de 14 anos no Itaú. Muito tempo. Fui transferida para Salvador, não me adaptei, voltei aqui pelo Votorantim. E o Votorantim fechou a plataforma que tinha aqui, eu fui trabalhar no Safra. E quando eu fui trabalhar no Safra, eu fui trabalhar no Middle, atendendo pessoa jurídica, fazendo tudo. Empréstimo, captação, seguro, tudo, a gente fazia tudo. E quando foi em 2015, eu fui convidada para começar um segmento novo que, na verdade, o Banco Safra é pioneiro nisso, né? É só aqui no Brasil que ele é um banco comercial, fora ele é um banco de investimento, em todos os lugares. Fui convidada para tocar a área de captação, pessoa jurídica. E desde então, fiquei e me especializei nisso. E eu te conheci lá. É verdade, Aninha. A gente se conheceu lá no Safra, a gente trabalhou junto. Inclusive, esse movimento de vir para a Apex, a gente veio junto também. Tá? Verdade. Quando foi em 2020, né, a gente foi convidada para fazer essa mudança, vim para a Apex. Muitas pessoas, eu acho que deve ter acontecido com você também, aconteceu comigo, me chamaram de doida. Você é doida, sair do Safra com uma carreira estabilizada, CLT, carteira assinada, você vai trocar. E assim, eu acho que uma das coisas que me moveram, talvez seja o que você te moveu, é a zona de conforto. Eu estava numa zona de conforto. Eu tinha uma carteira grande, eu era uma regional, já rodava. E assim, a oportunidade de aprendizado. Eu vim para cá para uma oportunidade de aprendizado e de desafio. E né? uma coisa que a gente pode falar que tem aqui, que não tem aqui, aliás, é a zona de conforto. Zona de conforto. Na Apex, a gente
O tempo inteiro estimulado, né? É verdade. E assim, as pessoas às vezes acham que, às vezes, quando a pessoa tá mais velha, ela quer se acomodar. E cada um tem sua característica. Eu gosto de desafios. Então, eu vim pra cá em 2020 com um desafio. E a área que a gente tá hoje de pessoa jurídica corpora, a gente praticamente começou do zero aqui, Sim, né? Quando a gente veio. Então, eu tô aqui desde 2020 e, assim, eu aprendi muito. E eu acho que a minha experiência com a equipe que eu tenho, que é uma equipe jovem, eu ajudo eles e eles me ajudam, né? A gente faz um complemento aí e trata disso de pessoa jurídica. Assim, eu amo atender pessoa jurídica, eu amo visitar os clientes, eu sou, assim, comercial nata. Na veia, é verdade. Bom, e a gente percebe isso no seu dia a dia e do seu trabalho. Em se tratando de desafio, é um desafio muito grande para as empresas o tal do caixa nervoso. O que fazer com esse caixa nervoso? Como investir esse dinheiro, né? Porque as empresas, de alguma forma, elas acumulam recursos financeiros e o mais indicado a se fazer, claro, de uma forma muito segura, é você investir esse dinheiro para que ele também trabalhe a favor dos negócios da empresa. Uhum. Mas a gente vê na prática que os empresários muitas vezes cometem muitos erros ao investir esse recurso. Pontua pra gente um dos erros mais comuns que você no dia a dia aí da sua profissão você enxerga. Um dos erros mais comuns que eu enxergo nos empresários é uma falta de planejamento estratégico com a reserva, tá? Hoje em dia, muitas empresas aqui do estado cresceram muito, mas são empresas familiares e que muitas vezes, na verdade, a gente até às vezes entende, né? A preocupação dele é o negócio dele. E muitas vezes ele tem gerado muito caixa naquele negócio dele. E ele não tem uma gestão muito clara desse fluxo de caixa. Eu acho que isso é um erro muito grande que os empresários fazem. E muitas vezes eles não procuram uma consultoria, né? O gerente financeiro, às vezes, ele não tem... Ele está acostumado ali no quantas pagar, quantas receber, ele até faz um planejamento estratégico, mas voltado para o negócio dele. E hoje a gente tem muitos instrumentos e, assim, as áreas de investimento, de consultoria, têm crescido muito para justamente dar um apoio para o empresário, para ele fazer essa gestão de caixa. E hoje a gente tem operações que, como diz, né, esse caixa nervoso das empresas, tem as operações compromissadas, que cada banco, às vezes, tem uma denominação, aqui é compromissado, em outros é debêntures de terceiros, mas que ele pode remunerar esse caixa dele, principalmente com esses juros altos, com uma rentabilidade boa. Sim. E sem o IOF. Eu queria te fazer uma pergunta até fora do script aqui nosso. Você que já atuou nos dois tipos de banco, né? No banco comercial e agora no banco de investimento. Você vê muita diferença na hora de melhores opções de investimento para o empresário, de fato, o sócio, o dono da empresa, rentabilizar esses recursos? Sim, é porque um banco de investimento, o foco dele é justamente isso, né? É rentabilizar melhor. Um banco comercial, ele quer fazer tudo com o cliente. Ele quer emprestar, ele quer vender um seguro, ele quer vender um plano de capitalização. E muitos negócios ali, ele quer, vamos colocar assim, colocar para o cliente que não dizem respeito principalmente à pessoa jurídica. E o banco de investimento não, ele é focado. Então, eu tenho o olhar só para aquilo, para uma gestão de fluxo de caixa. Então, eu acredito assim que os empresários já estão começando a ver isso e já estão começando a se voltar. Porque eu falo assim, quando eu vou visitar, aproveite o que cada um tem de melhor para te oferecer. Sem dúvidas, é isso aí. Entendeu? Porque então, o crédito vai ser no banco X. Exatamente. No banco comercial. E vem aqui para um banco de investimento, que é onde o olhar do gerente, do banker, vai estar justamente para os seus investimentos. Assim, se todos os empresários pensassem isso, eles teriam maximizar cada vez mais o negócio. O que cada banco atende melhor, eu vou lá buscar. E você falou uma coisa muito importante, Nívia, que a questão de produto, enfim, embora sejamos também um banco de investimento, né? A gente tem algumas opções, mas é esse olhar muito atento ao cliente específico, à empresa, ao segmento, para entender, uma carta fiança faz sentido, ou um seguro fiança, ou um seguro de frota. Então, muitas vezes no banco de varejo, no banco comercial, são muitos clientes, então não consegue ter esse olhar tão atento também, né? É um ponto... atenção. São muitos clientes para eles atenderem, muitos produtos, muito, a gama de produtos. Acaba se perdendo, né? E às vezes não é nem culpa do gerente, tá? Ele acaba se perdendo e ele não sabe o que oferecer. E muitas vezes ele vai visitar um cliente, o cliente tem algum tipo de demanda que muitas vezes, por ser muitos produtos, eles não conhecem todos os produtos. É verdade. E outra questão, você falou da taxa de juros, enfim, a gente está de fato nesse cenário de taxa de juros mais alta, já tem subido há um tempo e a gente espera que ainda vá ficar mais alta por um tempo. Nesse cenário, quais as opções mais indicadas? Lembrando que, óbvio, que aqui não é uma recomendação de investimento, mas só são as opções que os investidores têm utilizado mais e quais as principais diferenças? Porque você falou, o universo de pessoa jurídica é realmente muito diferente. Então, quais as principais diferenças na hora de investir na pessoa jurídica ou na pessoa física?
nesse cenário de juro alto, a gente fala uma coisa, né? Se eu for correr um risco, eu vou correr na minha pessoa física. Sim. Eu não posso correr o risco na minha empresa, porque eu tenho trabalhadores, eu tenho várias pessoas dependendo ali do meu negócio. E geralmente, para as empresas, o perfil de investimento é um perfil conservador, se for o fluxo de caixa. A não ser que a empresa esteja fazendo uma reserva para um investimento de longo prazo, investimento futuro, que ela pode um pouquinho mais alongar. Mesmo assim, ela vai alongar, ela pode correr um pouco mais de risco, mas a gente recomenda que boa parte desse recurso, alguma parte, seja em operações de baixo risco, tá? Porque assim, é diferente... E com liquidez, né, também. E com liquidez, né, dependendo disso. Porque assim, se eu tiver um investimento, eu estou juntando uma reserva de caixa para o investimento que eu vou fazer daqui 2 anos. Então assim, não necessariamente eu preciso de liquidez para aquela reserva, mas para o meu caixa do dia a dia eu preciso de liquidez. Então, liquidez com baixo risco. E hoje a gente tem as operações de renda fixa, que oferecem, assim, a gente tem os CDBs, a gente tem as compromissadas, que aí é risco zero, título público, mas assim, o título público é um título mais longo que tem liquidez no mercado secundário, que ora o cliente pode tomar um ágio, ora um deságio, ele pode ganhar ou ele pode perder. Sim. Então, hoje em dia, os CDBs e as operações compromissadas, ela trazem uma segurança bem grande. Além disso, a gente tem os fundos de investimento, que são fundos, hoje tem fundos que só aplicam em papéis de banco, tem fundos de crédito privado, que ele vai correr um pouco mais de risco, tem uma vol um pouquinho maior, né? Uma volatilidade. O que a gente fala de vol, né? Às vezes a gente tá falando aqui, tem pessoas que não vão saber, né? É o risco, né? De cair, descer, né? Aquela montanha-russa que a gente fala, né? Quanto mais linear essa montanha-russa, menor essa volatilidade. Mas assim, então a gente tem vários fundos que podem oferecer uma rentabilidade boa, com uma baixa, né, variação, essa volatilidade, que pode trazer uma rentabilidade melhor. Qual a diferença mesmo, assim, vamos colocar básica, entre pessoa física e jurídica? Não existe nenhuma aplicação isenta de imposto de renda para pessoa jurídica. É verdade. Muitas empresas, eu quero uma aplicação isenta. Infelizmente, você é uma PJ, CNPJ? Não existe. Tá. Para a pessoa física tem muitas coisas. Então, assim, eu acho que uma diferença básica é essa. E o risco também, né? Você vai correr muito mais risco na sua pessoa física do que sendo uma pessoa jurídica. Na jurídica, você já corre risco no negócio. Você já corre risco né? no seu negócio. Para que você vai correr risco numa aplicação? O seu negócio já é um negócio que corre risco, né? Porque o empresário brasileiro hoje ele corre muito risco no negócio dele, né? A gente visto o que tem acontecido no mercado, fiscal. Então, assim, para que correr risco no investimento? Vou só te cortar, aproveitando esse gancho das opções. A gente tem um cliente bem relevante em um dos nossos polos e ele sempre ficava cotando, né? Essas taxas de compromissada, de CDB e tal. E aí, quando a gente fez a consultoria dele, a gente viu que era era financeiramente muito melhor para ele ter um fluxo, um caixa exclusivo, né? Um fundo exclusivo de caixa para ele. Exatamente. Então, também é uma opção para essas empresas que às vezes têm muito recurso de caixa e sabe que vai usar no curto prazo. E às vezes, gente, é uma diferença pequena, mas em cima do volume, né? O volume né? faz diferença. Isso que acontece às vezes. O gerente financeiro, ele tem um caixa muito alto. Ele aplica em várias instituições. No final das contas, para ele consolidar aquilo é muito difícil, ele não sabe quanto que rendeu total do dinheiro dele. E às vezes um serviço de consultoria, de um fundo exclusivo, vai trazer segurança para quem está do outro lado da mesa, né? Porque ele vai saber quanto que rendeu e ele pode determinar política de investimento, eu quero uma rentabilidade mínima. Isso traz governança, né, para as empresas. E ele consegue ter essa gestão melhor do caixa, saber realmente quanto que esse dinheiro está rendendo, né? Porque você tem várias aplicações paradas, vários bancos. Você imagina, sofre o contador, sofre o financeiro e às vezes a consultoria ela consegue consolidar. Ela consegue não, ela faz esse serviço de consolidação. E a gente oferece a consultoria aqui, outras casas oferecem, né? E assim, eu acho que é um produto muito interessante que tem espalhado bastante. As empresas estão tendo um olhar melhor para essa área agora. Sem dúvida. Perfeito. Eu queria pegar um gancho da pergunta da Ana sobre alta dos juros, que é o que a gente vive hoje no Brasil e que, sem dúvida nenhuma, para as empresas é algo muito relevante de forma negativa. Né? Na hora de você pegar um empréstimo ou expandir o seu negócio, hoje os empresários estão sendo um pouco mais conservadores por conta dessa alta de juros, né? Para que eles não sofram pagando muitos juros para os bancos, enfim. Mas isso tem um ponto positivo na hora de investir. Então, eu queria que você trouxesse para a gente também, para abrir um pouco os olhos desses empresários, principalmente com esse caixa nervoso, que a gente sabe que às vezes, semana a semana, você precisa de resgatar esse recurso, porque você precisa folha de pagamento, enfim, o giro da empresa, o capital de giro de fato. Mas tem esse ponto positivo que esses juros também traz uma alta nessa rentabilidade. Então, também
se o empresário pensar dessas duas maneiras, é uma forma dele rentabilizar e ter um ganho de capital também, né, Nívia? Sim, com certeza. O que acontece às vezes? Às vezes o empresário, ele não quer ter aquele trabalho, né? Ah, vou deixar o dinheiro parado porque eu tenho conta para pagar. E não necessariamente. Hoje a gente tem as aplicações compromissadas, que são aplicações que rendem diariamente sem o IOF. E com essa taxa de juros alta, então, assim, na faixa de 85%, 90% do CDI. Quer dizer, sem o IOF, isso em um dia é quase um CDB de 1000%. Sem dúvida. Então, assim, isso não é oneroso, porque hoje em dia os bancos já investiram bastante em tecnologia, de facilitar a vida do cliente. Então, a gestão é toda feita pelo quem está do outro lado da mesa, pelas instituições. Então, para a empresa não tem trabalho. E hoje em dia, gente, dinheiro parado em conta... É perder... Ele está, assim, às vezes o cara fala assim, eu não tô perdendo, tá parado. Não, você tá perdendo, porque quando você deixa de ganhar, é 1% você tá ao perdendo. mês. É 1% ao mês em média ali, né? E faz muita diferença. Eu no costumo volume falar grande. sempre com os meus investidores, 0,1 de muita coisa é coisa pra caramba. Exatamente. Né? Então, assim, exatamente. deixar parado realmente é a pior opção. E eu tive um caso emblemático esses dias acontecendo, né? O cliente tinha uma grana, falou assim, olha, eu vou aplicar com você numa sexta-feira, mas segunda eu vou resgatar. Será que dá pra pagar uma pizza? Gente, eu fui fazer a conta pra ele, falei assim, não, dá pra pagar uma pizza? Não, dá pra quase a gente comprar uma moto elétrica. Um dia de rendimento tava dando mais de 4 mil reais. Aí você fala, pô, esse dinheiro ia ficar parado. Ia deixar de ganhar 4 mil reais. Ia deixar de ganhar 4 mil reais. Então, ou seja, essa gestão de fluxo de caixa faz muita diferença. E, Nívia, a rentabilidade, sem dúvidas, é algo muito importante, né, para o empresário, é por isso que ele busca os investimentos de fato. Mas a gente sabe que a segurança desse dinheiro, como você trouxe anteriormente, na pessoa jurídica, você praticamente não pode arriscar, tem que arriscar muito pouco, para que não hajam perdas e nem grandes volatilidades aí do montante principal. Existe algum critério na hora que vocês vão ofertar, né, os melhores produtos de investimento para o empresário em se tratando da pessoa jurídica dele? Sim, a gente primeiro por isso que é importante na pessoa jurídica a gente estar próximo do cliente. É aquele que a gente fala, né, your client, é conhecer o cliente. Por quê? Cada cliente tem um tipo de características diferente. A gente percebe que hoje quando você atende uma indústria, uma empresa de comércio, um atacadista, uma empresa de serviços, elas têm características diferentes e forma de gerir o caixa. Importante você conhecer o cliente para saber o que vai oferecer. Então, o que a gente tem que olhar? Risco e retorno. Né? A gente sempre fala, né? E outra coisa, diversificação. Né? Não colocar os seus ovos todos na mesma cesta, mesmo sendo uma pessoa jurídica, porque a gente acha que isso só aplica para pessoa física, mas aplica para pessoa jurídica. Então, vamos entender, eu tenho um caixa sobrando. Quanto desse caixa é meu fluxo de caixa? É um dinheiro que eu preciso de liquidez para o meu dia a dia. Quanto desse caixa eu posso guardar para uma reserva? Né? E a gente sempre fala para as empresas, o que é ideal para as empresas, né? É ter uma reserva de 3 a 6 meses. Ou seja, igual a reserva de emergência de pessoa física. É igual de pessoa física. Olha, se não acontecer nada, eu parar. Se eu tiver uma reserva de 3 a 6 meses, eu sobrevivo? Porque muitas empresas precisam disso. Porque às vezes são empresas de serviços que dependem de contrato, que terminam um contrato, aí tem um delay entre um contrato. Às vezes tem uma inadimplência. Exatamente. Então, assim, a gente é engraçado. Tem algumas coisas que são bem diferentes, mas outras são muito parecidas, né? A gente fala isso de 3 a 6 meses e analisar. A gente falou, empresas não podem correr risco. Então, a gente tem vários tipos de aplicação e a empresa tem que entender, esse caixa meu, eu posso deixar mais tempo? Qual o prazo que eu posso deixar? Eu posso deixar 90, 180 dias? Então, ou seja, quanto maior o tempo, eu consigo ter um retorno melhor, mesmo com baixo risco. Eu posso trabalhar produtos que tenham baixo risco. Quanto mais eu preciso de liquidez, eu vou ter uma rentabilidade menor. Mas nessa taxa de juros altos que a gente está... Já é uma boa rentabilidade. No 14,25 né, faz uma diferença muito grande. Então, assim, eu acho muito importante a gente conhecer o cliente, estar próximo do cliente, tá? Entendendo as variações do negócio dele, o que é a perspectiva que ele tá. Eu ainda brinco, né, que é uma coisa que eu sempre falo, né, que eu aprendi desde que eu entrei em banco. Principalmente para pessoa jurídica. Quem não é visto não é lembrado. A gente tem que estar próximo do cliente. Não, e outra coisa, os momentos da vida da empresa e da pessoa física, elas mudam o tempo todo. Muda ainda mais. Então, se você não está próximo, se você não entende o momento para exatamente fazer os melhores investimentos para ele, acaba que fica... Outra pessoa vai ser lembrada. É muito disso, né, Nívia? De estar no cliente, de estar próximo.
E a gente falou aí um pouquinho de saber calibrar esse risco, o que eu preciso, essa reserva de emergência, que é super interessante. Eu nunca parei para pensar isso no viés da pessoa jurídica, porque o meu universo é muito pessoa física, mas é fato. Porque veio uma pandemia, por exemplo. Óbvio que ninguém esperava que ia ficar tanto tempo, mas as empresas que tinham caixa, né, com certeza elas se mantiveram mais saudáveis por mais tempo e conseguiram se equilibrar melhor. Então, excelente dica das empresas pensarem nessa reserva de emergência. E né? essa reserva de emergência poupa custos futuros, porque, por exemplo, na pandemia, empresas de serviço, parou tudo. Gente, mandar os funcionários embora e depois recontratar é um custo muito alto. Sim. Se eu tenho uma reserva, teve vários acordos, né? Home office, várias coisas que mudaram. Se eu tenho uma reserva, eu consigo ficar tranquilo. E para o empresário brasileiro que já sofre tanto risco, isso é uma coisa importante. É verdade. Né? A gente sabe que às vezes não no começo da empresa, às vezes muitas empresas começam sem reserva de caixa. Mas eu acho importante na hora de você começar um negócio, você ter uma reserva de caixa. Até para você poder, né, conseguir alavancar, né? Sim. E o crescimento custa. Sim. É caro, então... Falando em gestão de risco, Nivinha, tem vários... Nivinha é ótimo, né, gente? Mas desculpem a intimidade. Falando em gestão de risco, tem riscos que a gente não consegue calcular. A pandemia foi uma dessas. Alguma reforma que às vezes vem de repente, algum problema no bairro, algum problema de estrutura, são riscos que o empresário não vai conseguir calcular. Mas óbvio que as empresas elas precisam ter uma gestão estratégica desses riscos aí. Então, quais são os principais caminhos para essa gestão estratégica? Para que não falte essa liquidez, você já deu a dica aí da reserva de emergência para pessoa jurídica, mas quais os passos, assim, com quem contar, igual você falou, a gente está próximo do cliente, então é uma construção também em conjunto, mas dá umas dicas aí de como fazer essa gestão de risco, como construir isso para não correr tanto risco de ficar sem a liquidez, ou ter algum problema de ter que recorrer a um crédito muito caro. Eu acho assim, que as empresas, quando elas vão fazer essa gestão de fluxo de caixa, elas têm que realmente ver a necessidade de liquidez. Porque a gente percebe hoje também que muitas empresas falam assim, eu quero aplicar tudo com liquidez. E não necessariamente ela precisa de tudo com liquidez. É o medo, né? Ela vai estar ganhando? Vai, porque o dinheiro dela vai estar aplicado. Mas se ela fizesse uma mensuração, olha, 40% do meu caixa realmente eu preciso de liquidez, 60% do meu caixa eu posso alongar nos prazos 90, 180, 360, ela vai poder ter um ganho melhor disso. Então essa análise, entender mesmo do seu negócio e entender a sua necessidade, fluxo, né? O seu fluxo de caixa, a necessidade de liquidez. A gente vem percebendo hoje que os financeiros eles estão muito preocupados com isso. Né? Porque isso faz uma diferença total. Sim. Né? Um planejamento estratégico, uma gestão de fluxo de caixa e muito, principalmente, da característica da empresa. Por exemplo, uma empresa importadora que fica sofrendo a variação cambial. Além dela fazer uma gestão, ela tem que pensar no hedge, tanto uma importadora como uma exportadora. Hoje a gente tem um mercado que o dólar aí tá volátil. Olha o que aconteceu nos últimos anos com o dólar. Sim. Então, assim, são coisas que são riscos que eu consigo mensurar. Né? Não, são riscos que às vezes não vale a pena eu correr. Tá, eu sou importadora, eu estou importando uma mercadoria, o dólar hoje está a 5,40. Até a mercadoria chegar, o dólar pode chegar, ela está a 6. Imagina, eu não posso correr esse risco. Exatamente. Eu já tenho que entender qual que é a margem, quanto que eu quero ganhar. Às vezes as pessoas falam, fazem hedges, né, perder e ganhar. Não, é quanto que eu quero garantir a margem do meu negócio. Perfeito. E tem várias operações na bolsa que você consegue fazer. Operações. A gente tem cliente que faz isso, né? E que ele, de tempos em tempos, ele sabe que tem que pagar essa mercadoria que chega do navio. Exatamente. Então, fazer esse hedge também é uma gestão de vários risco, instrumentos de hedge, né? A gente acha que é só NDF, né? Tem vários, tem opções, tem mercado futuro, tem vários instrumentos. Por isso que é tão importante, né, Nívia? Um especialista para te orientar para melhor tomada de decisão. Nós falamos anteriormente que as empresas elas têm alguns tipos de capital de giro, capital de expansão, e a gente sabe que a gente tem que tratar esses recursos de formas diferentes, na hora de investir principalmente. Como que estrutura a divisão dessas formas, desse capital de fato, né? Você trouxe agora nessa última pergunta que a gente fez que parece que não tem muita receita. Cada empresa dentro do seu segmento, se é uma empresa de serviço, se é uma empresa que tem estoque, ela precisa de fato ter estratégias diferentes. Conta um pouquinho pra gente de como que vocês fazem na operação no dia a dia. A gente é mais focado no banco de investimento, mas eu já mexi com crédito, então eu sei. Quando as empresas elas vão fazer algum tipo de investimentos, elas têm que entender. Geralmente, capital de giro é pro
um caixa do dia a dia. Eu vou tomar um crédito para usar para o meu negócio ali no curto prazo. Né? E que a gente até fala que é o endividamento de curto prazo. Quando eu estou fazendo uma operação de CAPEX, né, que é um investimento a mais longo prazo, eu posso buscar várias alternativas em instituições financeiras. A gente hoje tem linhas do BNDES, que são linhas subsidiadas, a gente tem linhas do Banco do Nordeste, porque aqui a gente está num estado que a partir de Aracruz para cima é uma área da Sudene. Então a gente tem taxas subsidiadas. Então ele pode usar como um investimento de longo prazo, onde ele vai tomar um recurso mais barato e sem, às vezes, comprometer aquele caixa dele. Porque muitas vezes empresas falam, eu tenho caixa, eu vou investir com o meu dinheiro. Exatamente. Mas, às vezes, tem que analisar. O seu dinheiro é mais caro do que o dinheiro do banco. Então, assim, talvez, não necessariamente, você usar 100% do seu capital, fazer uma mescla. Eu vou usar um percentual do meu dinheiro e um percentual do dinheiro do banco, para você fazer aí um equilíbrio aí disso. E tem financiamento de máquina, equipamento, que é muito mais barato, porque tem a garantia também, né? E aí é questão de contábil, fiscal, a gente tem operações de leasing, que aí o bem não é imobilizado no seu balanço, você vai só pagar um aluguel, é arrendado, tem controvérsias aí no mercado, mas assim, o conhecimento, procurar um especialista que trata disso, que só faz isso, faz muita diferença dentro de uma empresa. E hoje em dia, eu acho que as empresas têm que ter um olhar mais crítico para isso. Apesar deles terem financeiros, terem uma equipe de controladoria, buscar um consultor, né? Que hoje em dia a gente tem esse trabalho de consultoria, os bancos de investimento têm isso, né? Alguém que vai agregar, né? Que vai agregar. Exatamente. E que faz toda a diferença. E as pessoas às vezes custo. Não, às vezes aquilo ali, em um mês, ele está pagando o custo de uma consultoria de 1 ano. Entendeu? Então, assim, às vezes fica, é muito caro. Como que é muito caro se você nem procurou mensurar e nem foi no mercado procurar? Né? A gente já tem esse conceito, esse preconceito, é caro? Não, você tem que ver o que é caro. Caro é você usar o seu dinheiro e deixar de procurar um capital de terceiro e descapitalizar e ficar sem caixa. E aí corre algum risco. Corre algum risco, uma pandemia, um problema político, econômico, uma volatilidade da moeda. Muitas empresas sofreram muito com a volatilidade do dólar. É engraçado como que as pessoas às vezes tratam de forma completamente diferente a pessoa física da jurídica, mas eu vou exemplificar aqui algo que acontece corriqueiramente, né, para as pessoas que vão comprar imóveis. Muitas vezes elas têm o dinheiro em caixa, mas elas pegam financiamento porque é mais barato pegar esse financiamento quando você está com uma taxa de juros mais baixa e tal. É mais interessante você pegar esse financiamento e deixar o seu dinheiro rendendo do que usar o recurso próprio. E na empresa, às vezes, é um pouco diferente, né? O empresário acha que tem que usar o recurso, se livrar daquela dívida, vamos dizer. E isso pode sair caro. Isso é, às vezes, até conservadorismo, sabe? É falta de conhecimento. O empresário, ele é conservador, não quer dívida, não quer alavancar, não quer que o balanço tenha nada. Não, e às vezes a gente percebe que a gente vai visitar algumas empresas que eles sentem orgulho. Eu só uso meu dinheiro, eu nunca tomei muito emprestado, como se isso fosse uma coisa vantajosa. E não é, porque o dinheiro do terceiro é mais barato. Eu sei que agora o cenário é um cenário de juros mais alto, que ele tem que colocar, equilibrar isso, né? Qual que é a margem do meu negócio, quanto que eu vou ter de despesa financeira, mas pensa naquela taxa de juros baixo. Muitas empresas, poxa, aproveitaram essa oportunidade e começaram a tomar recurso, porque era mais barato. Na própria mesmo que pandemia, eu esteja aplicando meu dinheiro, que eu estou tendo rentabilidade menor, mas eu estava pegando o dinheiro mais barato. Então, assim, é muito mais caro ele usar o dinheiro dele. E ter esse equilíbrio é muito importante, né? Equilibrar o endividamento com porque é diferente você se endividar e você se alavancar, né? Porque tem empresas que se endividam tanto que chega um momento que ela realmente não consegue pagar. Então, igual uma pessoa física, né? Já chega exatamente, igual a pessoa física. Então, por mais que sejam realidades muito diferentes, que foi o que a gente falou ali no início, é muito importante que o empresário tenha isso em mente, de o endividamento muitas vezes é saudável, mas se fica um endividamento muito grande, você passa a prejudicar seu negócio. E muitas vezes você só usar o seu caixa, você também fica muito exposto. Exatamente. Então é importante mesmo contar com isso. E eu brinco que eles às vezes negligenciam o poder daqueles juros ali do dia a dia. Exatamente. Poxa, eu deixei 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. 1 semana, 2 semanas, 3, é juros sobre juros. Então, é muito disso de risco, retorno, liquidez. Você não vai abrir mão da sua liquidez por isso, exatamente, né? Eu acho que a gente já falou nas perguntas, acho que um pouquinho de tudo. Tem algum ponto que a gente não falou que você acha importante citar? Sabe uma coisa que eu acho importante citar e que a gente ainda percebe isso muito em empresas grandes? Às vezes as empresas, elas não sabem separar
a PJ Da PF. É verdade. Isso é uma coisa, assim, que é fundamental. O empresário tem que entender que ele tem o negócio dele e esse negócio dele é uma PJ. E que ele tem a PF dele, o CPF dele, e essa pessoa física, ela paga contas, ela Mesmo tem quando ele não tem despesas. sócios, né? Porque Mesmo ele acha, quando não ele tem não um tem, sócio, eu posso usar... Ele mistura e tem Paga que o ser cartão na separado. PJ. A minha empresa que paga minhas despesas, paga escola de filho, não paga empregada, não pode ser. Ele tem que entender separar, porque são pessoas diferentes. Verdade. O que o empresário tem que fazer? Ele tem que pegar todo mês ali um prolabore, distribuir dividendos, para que ele possa pegar aquele recurso e saber qual é a minha despesa na pessoa física. O que eu vou também aumentar o meu patrimônio na pessoa física. Porque se ele misturar muito, dá um problema na empresa, ele prejudica a pessoa física dele. Sim. Porque ele não separou. E a aí gente quebra vê os isso, dois, né? sabe? É uma coisa que Assim. impressionante. A gente acha que só acontece com empresas menores. Não, acontece com empresas grandes. É verdade. Acaba. E principalmente é o que a Lúcia falou, às vezes é um sócio. Um sócio que tem 99%, a outra tem 1%. Então, eles têm essa falsa impressão de que, poxa, a empresa é minha, eu vou minha, e fazem assim, muito Não, a bem empresa é pontuado. minha, eu vou pagar as coisas e paga, entendeu? É. Escola de filho, de neto, tudo na pessoa jurídica. E não pode, né? Tem que separar. Sem dúvidas. Verdade. Nivinha, muito obrigada. Foi um bate-papo muito agradeço. enriquecedor. Você, como uma especialista já há tantos anos no mercado, que realmente conhece de fato o dia a dia do empresário e como pode auxiliar ele nas melhores tomadas de decisão em relação ao seu capital de giro, ao seu capital de expansão, a reserva de emergência que você colocou muito bem, que é importante ter para as empresas também. Então, a gente só quer te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. A gente tem uma lembrança da Clydes para você. Muito obrigada. Quando você abrir, você já pode ir lá na minha mesa, que aí a gente já come junto. Eu amo, gente. Esses Toda vez que eu vou pra biscoitos Santa Teresa, eu maravilhosos. compro. Muito Tô fazendo uma gostoso. propaganda pra ele. Mas eu amo. É muito bom mesmo. Nívia, muito obrigada. Eu que agradeço. É sempre uma aula, principalmente o meu universo de pessoa física, que é diferente, então é muito importante contar com você nos nossos dia a dia. Muito obrigada por ter vindo. E para vocês que acompanham a gente, nos sigam nas redes sociais, You Investor e BRM Podcasts. Lá você vai achar muito conteúdo interessante, assim como esse que a gente falou aqui e vários outros. Então fiquem ligados, toda hora tem um conteúdo novo com bastante coisa interessante. Até a próxima!